Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro trimestre de 2021. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 11, falando sobre compromissados com a evangelização. Essa lição é fundamental para a nossa vida enquanto pentecostais e fundamental para entender o que é o verdadeiro pentecostalismo. Nenhum pentecostal que não está envolvido com a salvação de almas pode se dizer pentecostal genuíno, pentecostal verdadeiro. Se nós analisarmos a história do pentecostalismo, nós vamos perceber que Jesus disse aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O principal motivo, é preciso entendermos isso, e eu faço questão de deixar isso claro já no início desta aula. O principal motivo pelo qual os crentes, em Atos 2, foram revestidos de poder foi capacitá-los para a evangelização do mundo. E quando nós estudamos a vida da igreja primitiva, nós percebemos que já no dia de Pentecoste, quando cerca de 3.000 vidas se converteram a Cristo, ali o mundo foi impactado pelo poder do evangelho. Estudando a vida da igreja primitiva, nós vamos perceber que a igreja primitiva alcançou todo o mundo habitado da sua época. Todo o mundo habitado da sua época. Então, o poder, o revestimento de poder que veio sobre a igreja no dia de Pentecostes e que está sobre a nossa vida hoje, não veio para nos fazer falar em línguas espirituais. Nós já estudamos aí sobre a glossolalia, né? A glossolalia, falar em línguas espirituais. No dia de Pentecostes foi a xenolalia, falar em línguas pátrias de outros povos. E o objetivo disso foi falar das grandezas de Deus. As pessoas ouviram na sua própria língua aqueles crentes falarem das grandezas de Deus e se converteram a Cristo. Meu irmão, nenhum Pentecostes, nenhum movimento pentecostal que não se firma e que não tem como premissa prioritária na sua vida a evangelização do mundo e a conquista de vidas, de pessoas para o reino de Deus, é pentecostalismo de verdade. Nenhum pentecostalismo que não se firma na premissa de ganhar almas é pentecostalismo de verdade. Nós não somos pentecostais para competir quem fala mais línguas espirituais. Nós não somos pentecostais para competir quem tem mais dons espirituais. Não, nós somos pentecostais para ganharmos almas para Jesus. O Pentecostes é o poder do Espírito que vem sobre a nossa vida a fim de nos capacitar para o desenvolvimento da vida ministerial. E seja qual for o ministério para o qual Deus te chamou, seja qual for a vocação com a qual Deus te vocacionou, isto visa, esse ministério e essa vocação deve, se não está errado, mas deve visar o crescimento do reino de Deus. E como que o reino de Deus cresce? Quando vidas se rendem a Cristo. Quando nós conquistamos pessoas, vidas para o reino de Deus. Então, pentecostal que se julga pentecostal de verdade, tem que ganhar almas para Jesus. Tem que trabalhar em prol do crescimento do reino. Não sou eu, não é você, não somos nós que convertemos as pessoas, mas nós pregamos o evangelho que tem poder para transformar a vida das pessoas. Foi isso que Paulo disse: não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. Então, nesta aula de hoje, nós vamos estudar essa lição de número 11, alicerçados neste princípio. Pentecostalismo genuíno é aquele que ganha almas. É aquele que tem como visão principal evangelizar o mundo, tá ok? Seja muito bem-vindo à nossa 11ª aula neste primeiro trimestre de 2021. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Como eu disse, a lição de número 11 é a lição do dia 14 de março de 2021.
O título da lição é Compromissados com a Evangelização. Compromissados, envolvidos, direcionados com a evangelização. Texto áureo, Romanos capítulo 1 e versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele é o poder de Deus para a salvação. Qual é o objetivo do evangelho? Salvar. O evangelho prospera, o evangelho muda a realidade social de todos nós, mudou a minha. Me prosperou, mudou a minha realidade social, e o evangelho ainda faz isso. Mas na visão paulina, na minha visão, na visão bíblico-teológica, o que é o evangelho? Poder de Deus para salvar aquele que crê. E pronto, isto é o evangelho. O que o evangelho faz, o que o evangelho produz, é adjacente, é aquilo que vem com o evangelho. Mas o evangelho é o poder de Deus para salvar. Verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. Meu irmão, se esta é a vontade de Deus, esta deve ser a nossa vontade. Este deve ser também o nosso querer. Ponto central da lição: a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Com Deus. Não é um compromisso da igreja com as pessoas, com o mundo. É primeiro um compromisso da igreja com Deus. Aquele que foi salvo verdadeiramente. Eu leciono evangelismo e discipulado. Eu leciono evangelismo e discipulado. E uma coisa que nós aprendemos na prática, e é uma verdade bíblica, aqueles que realmente receberam a salvação desejam que esta salvação chegue a outras pessoas. Então, primeiro, é um compromisso de todo salvo, primeiro com Deus. Objetivos da nossa lição: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Infelizmente, hoje nós temos que gerar esta consciência. Eu fiz um curso de psicologia pastoral no CEM, Centro Evangélico de Missões. E lá no CEM eles têm um curso também de formadores de consciência missionária, que eu acho um paradoxo. Imagine-se, é claro que é necessário, é verdade, é preciso ter um curso como este hoje, ele é extremamente necessário para os nossos dias. Mas o que eu acho um paradoxo? Imagine eu dizendo para o Genilson aqui, ó, que está aqui gravando com a gente. E eu digo, Genilson, eu sou cristão de verdade, cristão genuíno, mas eu não tenho consciência missionária. Que cristão é esse? Um cristão que não tem consciência missionária, que não tem consciência da evangelização do mundo, é um cristão de verdade? Não, ele não é um cristão de verdade. Mas, infelizmente, nós precisamos gerar hoje, no meio cristão, consciência missionária. É um paradoxo, mas é uma realidade dos nossos dias. Então, o objetivo da nossa lição é conscientizar, gerar esta consciência a respeito do compromisso com a evangelização. Objetivos específicos: mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e cultural. Na esfera local, evangelismo; na esfera transcultural, missões, ok? Aqui está uma grande diferença entre evangelismo e missões, que não é a nossa tratativa nesta aula de hoje, mas é o que o nosso comentarista pontua aqui. Vamos à leitura bíblica em classe. Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram, olha o cumprimento da ordem aqui, olha. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Se eles não tivessem partido, eles não tinham cumprido a ordem e nem tinham a cooperação do Senhor com eles. Mas eles partiram, eles cumpriram a ordem e o Senhor cooperou com eles. Vamos lá que eu pus a mão no negócio aqui de novo, como a gente diz lá em Minas Gerais, pus a mão no trem e o trem passou lá para frente. Mas vamos aqui, ó. Esta é a lição de número 10. E nós estamos agora na lição de número 11, na leitura bíblica em classe. Vamos então aos comentários da nossa lição. O nosso comentarista começa deixando claro que o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Ele deixa claro também que a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Eu gosto muito de dizer que a igreja eu vou colocar aqui, ó, o braço de Deus na terra. A igreja é o braço de Deus na terra. Abaixei e levantei. O que é isso? A igreja de Deus é o braço de Deus na terra. Para que as minhas mãos cheguem onde elas precisam chegar, eu preciso de um braço. Braço e antebraço, que tem que ser flexível e tem que estar ligado ao cérebro, ao comando, à cabeça. Então, quando as minhas mãos querem pegar a caneta digital aqui do iPad, o meu cérebro expressa um comando. E as minhas mãos têm que chegar lá, mas o braço tem que levar as minhas mãos. As mãos de Deus ainda podem tocar as pessoas para salvar, para curar, para restaurar, para transformar a vida. Mas quem que conduz esta mão de Deus é a igreja. A igreja é a agência do reino de Deus. Deus não tem outra agência do reino na terra. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz através da igreja. Isso é glorioso, maravilhoso, mas é de grande responsabilidade. Então eu preciso estar ligado à cabeça, que é Cristo, para entender onde as mãos de Deus quer chegar. Eu preciso estar ligado à cabeça pelas terminações nervosas, isso fala de sensibilidade espiritual, para saber onde Deus quer conduzir-nos, como que Deus quer fazer. A igreja é o braço de Deus na terra. Deus não tem outra agência. E como braço de Deus, a igreja precisa, primeiro ponto, entender a evangelização como prioridade. Qual é a prioridade da igreja? Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. É construir. Qual é a prioridade da igreja? São projetos mirabolantes? É se lançar na mídia social? É se tornar conhecida? Se é, está errada. Se é, a prioridade está errada. A prioridade da igreja é a evangelização, a divulgação das boas novas de Cristo. Ela é uma tarefa de todos nós e ela tem que ser a prioridade da igreja. A evangelização é a prioridade. A igreja precisa entender isso. Primeiro parágrafo. O evangelho. O que é a palavra evangelho? Este é um advérbio. Eu, mais angelia, que significa mensagem, notícia, boa nova. Então, o evangelho, euangélio, significa boas novas. O evangelho são boas novas. O que são boas novas? É a anunciação daquilo que realmente o evangelho produz na vida das pessoas. E o nosso comentarista coloca que só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos entender isso aqui na aula de hoje. Porque tem gente que acha que o evangelho, que boas novas, é chegar e pregar e vai dizer, você vai para o inferno. Esta é uma realidade, que não receberá Cristo como Salvador vai para o inferno. Mas a pregação do evangelho não está baseada nisso. O próprio Jesus nos ensinou, na sinagoga em Nazaré, ele não leu no livro do profeta Isaías, e ele leu anunciar o ano aceitável do nosso Deus, e parou ali. Ele não leu sobre a justiça de Deus, não. Porque o evangelho é a pregação das boas novas. Esta pregação tem que mostrar que o único Salvador do mundo é o Senhor Jesus. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho vai apontar para esta solução de Deus para o problema da humanidade. Isto é importantíssimo. São as boas novas que falam, primeiro, do reino de Deus. Segundo, da salvação. Terceiro, do perdão dos pecados. Veja que aqui nós estamos falando de três coisas que são boas. Aqui não está falando de justiça de Deus, de juízo de Deus, que Deus mata, que vai para o inferno. Não, isso é a pregação do Evangelho. Então não me venham falar
Ah, eu tenho o ministério de João Batista. O camarada vai pregar num culto ao ar livre e começa a falar do que veste, do que a pessoa veste, do cigarro, da cachaça da pessoa. Não, não é isto. Não foi isso que Jesus fez. Ah, pastor, mas Jesus criticava sim os fariseus, que eram os crentes ruins da época. João Batista chamava de raça de víboras os fariseus. As pessoas que não conhecem o evangelho, nós temos que apresentar o evangelho, apresentar o reino de Deus, apresentar a grandeza do reino, a transformação do reino, o que o reino produz na nossa vida. As pessoas precisam conhecer um Deus que restaura, que cura, que sara, que regenera, que transforma, que muda a situação. É este evangelho que nós precisamos pregar. Este evangelho que conduz as pessoas em triunfo. É este evangelho que prospera. Sim, o evangelho prospera. E nós precisamos pregar este evangelho para que as pessoas entendam que Jesus continua fazendo, continua agindo. Terceiro parágrafo. Uma agência legítima. A igreja é uma agência legítima. A igreja é a agência de Deus, legitimamente falando. O comentarista ele coloca algo que eu sempre digo na aula de evangelismo e missões. Na igreja primitiva, cada crente era um missionário. Cada crente era um próspero ganhador de almas. E nós devemos seguir este modelo. E eu coloquei aqui, fiz questão de anotar aqui aquilo que eu já disse na introdução. O pentecostal que não ganha almas é verdadeiramente pentecostal? Não, não. Nós precisamos ter consciência missionária. Nós precisamos olhar para as pessoas. A Bíblia diz que Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixão delas, porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Eu não concebo um cristianismo onde as pessoas veem um homossexual e criticam, zombam. Nós temos que olhar para essas pessoas com compaixão. Eu não concebo um cristianismo onde a gente vê um ébrio caído na sarjeta e a gente faz gracinha, faz crítica daquilo. Não, nós temos que olhar para essas pessoas, sentir a dor dessas pessoas, estão escravizadas pelo pecado e saber que Jesus liberta essas pessoas. Eu não concebo o evangelho onde o ódio fala mais alto do que a restauração. Ou então nós estamos sendo crentes que não creem na restauração que Jesus promove. E outra coisa, esse tipo de crente é crente que se acha melhor do que aquelas pessoas que estão lá. Não há mérito nenhum em nós. Nós estamos aqui, eu estou aqui hoje porque a graça de Deus me alcançou. E eu respondi positivamente ao evangelho, mas porque o Espírito Santo me deu condição de fazer isto. Mas se não fosse a graça de Deus, eu seria o ébrio. Se não fosse a graça de Deus, eu seria o perdido que ainda está lá. Então nós temos que condoer-nos com essas pessoas e saber que o evangelho transforma. Se nós evangélicos não crermos na transformação que o evangelho produz, isso quer dizer que o evangelho ainda não produziu nenhuma transformação em nós. Eu vou repetir essa frase. Se nós evangélicos não crermos na transformação que o evangelho produz, isso quer dizer que nós ainda não experimentamos as transformações do evangelho que nós estamos pregando. O evangelho é poder de Deus para transformar aquele que crê. Segundo ponto da nossa lição. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Nós não vamos entrar aqui nas questões de arminianismo e calvinismo, porque esse não é o objetivo. Mas Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Primeiro parágrafo desse segundo ponto. A nossa teologia. Então aqui o comentarista vai fazer tão somente uma afirmação de que a teologia pentecostal, a teologia assembleiana, como ele cita aqui, vem diretamente das Sagradas Escrituras. E ele já está fazendo isso aqui como uma defesa da questão da briga interminável, da teológica, da briga teológica interminável entre calvinismo e arminianismo, que existem incongruências aí. Mas nós não vamos nem tratar dessa questão aqui. Segundo parágrafo, por quem Jesus morreu? Por todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Quando Deus deu a lei para Moisés, ele disse: olha, o estrangeiro que quiser habitar entre vocês, ele pode. Ele só precisava fazer o pacto da circuncisão. Então, nosso comentarista coloca duas proposições aqui, que são tratadas dentro dessa linha calvinista e arminianista. A expiação ilimitada, que é o que eu creio que nós cremos, a expiação limitada, tá bom? Nós cremos na expiação ilimitada, no poder de Deus que pode salvar todas as pessoas. Nós cremos nisto, na expiação ilimitada. Tá ok? Expiação, vamos ver se agora vai dar certo. Agora deu. E cremos na expiação ilimitada. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Evangelização local e evangelização transcultural. Aqui nós vamos tratar das questões de evangelismo e missões. E o nosso comentarista, eu achei muito oportuno a maneira como ele nos coloca. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas, ou seja, são tarefas principais e as primeiras tarefas da igreja. Evangelismo e missões. Nenhum projeto pode ser mais significativo na vida da igreja do que o projeto de evangelismo e missões. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. E isto significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada de obras sociais. É algo que, infelizmente, muitas comunidades de fé ainda não se despertaram para isso. Através de obras sociais, nós realmente anunciamos o Evangelho com efetividade. Por quê? Através disso, nós aprendemos o que é missão integral. O que é missão integral? É o Evangelho todo para o homem todo em todo o tempo. O Evangelho todo para o homem todo em todo o tempo. Nós somos seres humanos integrais. Se a gente estudar Abraham Maslow, a gente vai perceber que ele fez uma pirâmide onde ele trata das necessidades humanas. Nós somos seres integrais. A gente tem necessidade de Deus, mas tem necessidade de comida também. A gente tem necessidade de espiritualidade, mas tem necessidade de veste também. Então, a igreja, ela tem o poder de Deus. Deus condicionou a igreja para atender essas necessidades. Porque Deus é um Deus que trata o homem, trata o ser humano na sua integralidade. E nós podemos realmente ser efetivos nisso aí. Então, a evangelização, ela é mais efetiva quando ela vem permeada por ações sociais. Missões. Tratamos aqui sobre o que é evangelização e missões. O trabalho, oh meu Deus, vamos lá, vamos pegar outro negócio aqui. O trabalho do missionário é evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. Então perceba que na evangelização nós vamos aqui perto, pessoas que falam o que a gente fala, pessoas que estão interagindo com a nossa cultura. Quando pensamos em missões, nós vamos mais distante, em pessoas que têm culturas diferentes da nossa. E nós vamos nessas pessoas porque o evangelho, ele está além da cultura. O cristianismo, olha, não tem por objetivo de padronizar o mundo e nem de destruir cultura. A sua mensagem, porém, é universal. O cristianismo tem uma mensagem universal. Ele vai além da cultura, ele pode envolver, transformar. É claro que existem coisas em culturas, em todas as culturas, que são paradoxais com a ética do reino de Deus. E o evangelho vai disciplinar isso. Mas o evangelho não tem como objetivo destruir ou mudar a cultura. Ele tem uma mensagem universal para salvar e resgatar o ser humano. Terceiro e último parágrafo, o desafio de hoje. O desafio dos nossos dias. Quando Jesus disse sobre
ir até os confins da terra, ele não disse que tinha que ser minhas testemunhas em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria, depois até os confins da terra. Não, ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso quer dizer que ao mesmo tempo. Eu chamo isso, quando eu prego sobre missões, eu chamo isso de visão. Deixa eu mudar essa cor aqui, ó. Eu chamo isso de visão globalizada. Visão globalizada de missões. O que é a visão globalizada de missões? É ver o mundo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ao mesmo tempo que em Jerusalém, ao mesmo tempo na Judéia, ao mesmo tempo em Samaria e até aos confins da terra. Meus queridos, eu creio que Deus tem um despertamento missionário, que envolve tudo. Deus tem um despertamento missionário para a sua igreja nos últimos dias. Deus precisa nos fazer retomar os trabalhos missionários. Se todos nós, como crentes, realmente tivermos esta visão, e se cada comunidade de fé retomar efusivamente os trabalhos missionários, nós vamos conquistar o mundo para o nosso Deus. A igreja primitiva alcançou o mundo da sua época, e hoje nós temos o desafio também de alcançar o mundo. Por que o mundo deixou de ser evangelizado? Porque a igreja parou de evangelizar. É só estudar a história da igreja. Estuda a história da igreja na era medieval para você ver. A igreja, quando ela mais tinha condições, quanto mais ela se enriqueceu, que foi na era medieval, na Idade Média, ela deixou de evangelizar. E hoje ainda temos pessoas não evangelizadas. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos dá condições de conquistar o mundo. Deus tem investido em nós para que nós conquistemos o mundo para o seu reino. Deus te abençoe e que Deus te faça um missionário todos os dias, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.